Olá, está começando mais um Painel Brasil e eu recebo o deputado Paulo Pimenta, ele é do PT do Rio Grande do Sul. E ele vem falar sobre a cassação feita pelo Supremo Tribunal Federal do diploma de jornalista. Ele que também é jornalista e vem falar a respeito da PEC 386 de 2009, que restitui a exigência do diploma. É isso mesmo, né, deputado? Exatamente, né? Na realidade, eu inclusive tive a oportunidade de acompanhar o julgamento, né? Fui o único deputado presente no julgamento. E já naquele dia mesmo nós iniciamos já, né, a reação, digamos assim. Em primeiro lugar, porque eu considero que houve um grande equívoco na decisão do Supremo Tribunal Federal, a partir do voto do ministro Gilmar Mendes, né, que acabou criando uma tese, do meu ponto de vista, que é insustentável, né? E também acho que já era um direito adquirido, né? O que acontece? A Constituição Federal, no seu artigo 220, ela estabelece que no Brasil não haverá lei que limite, crie restrição ao embaraço, à liberdade de expressão ou à liberdade de informação jornalística. E esse artigo 220 foi, até hoje, lido como uma trincheira à censura. Ele foi incluído pelo Constituinte em 88 para que o país tivesse uma garantia constitucional de que nós não voltaríamos mais a ter um cenário semelhante àquele do período ditatorial do que nós estávamos saindo. Ninguém nunca entendeu que o artigo 220 pudesse ser interpretado da forma como Gilmar Mendes interpretou. Porque o que ele fez? Ele considerou que exigir o diploma para o exercício da atividade profissional se constitui num embaraço, se constitui numa restrição. A quem o senhor acha que interessa ou interessou essa mudança na exigência do diploma? Eu acredito que existem três causas principais. Primeiro, uma deconcepção mesmo, né? Que é aquela que orienta o voto do ministro relator, do ministro Gilmar Mendes, né? Onde ele confunde, do meu ponto de vista, dois conceitos. A liberdade de expressão, a liberdade de informação jornalística com o exercício da atividade profissional, que é regrada por lei. A própria Constituição define isso no seu artigo 5º. Em segundo lugar, existe aí um aspecto claramente de natureza econômica e comercial, né? Os grandes veículos de comunicação, eles, há muito tempo, sustentam uma tese de que a regulação, né, a preparação do profissional para trabalhar nesse mercado deva ser a critério de cada empresa. Né? A partir do momento que você diz que qualquer um é jornalista, não há mais o registro, você também transforma a sociedade como um todo num exército permanente de reserva. Consequentemente, as questões de natureza salarial, de piso, de conquistas sindicais, todas vão embora junto. Então, há aí um elemento claro, né, de tornar o jornalista um profissional subserviente ao patrão. Ele só é jornalista quando ele tem um contrato, ele deixa de ter o registro. Mas né? se ele, de repente, não tiver um ganho suficiente, ele vai ficar defasado muito rapidamente. Perfeitamente, mas é uma relação de enxergar a informação como uma mercadoria. Né? E o terceiro aspecto, né, é uma questão de natureza, digamos assim, conceitual a respeito desse período histórico que nós vivemos. Porque há por trás disso também uma intenção de desregulamentar as relações de trabalho. Né? Quer dizer, cada vez mais você estabelecer e jogar para o mercado a regulagem dessas relações. Então, o ministro Gilmar Mendes mesmo já introduziu no seu voto uma compreensão. Por exemplo, ele afirma que professor de educação física não precisa de diploma de nível superior, né? Já está a pauta para ser julgado a ilegalidade da Ordem dos Músicos do Brasil, né? Já tem uma discussão para não haver mais o reconhecimento da profissão de sociólogo, antropólogo, cientista social, né? Então, vai haver um processo de desregulamentação. Ele mesmo, o que diz Gilmar Mendes? Olha,
Eu entendo que existe a necessidade de diploma de nível superior para engenharias, ciências médicas e direito. É isso que ele diz, né? E isto faz parte de uma visão da forma como se organiza as relações de trabalho no mundo atual. Agora, o Brasil está indo na contramão do mundo, porque nós acabamos de assistir uma crise da economia mundial, né, onde todos esses conceitos do neoliberalismo foram pulverizados, né, do livre mercado, da autorregulação. E aí nós viemos trazendo uma tese de mudança das relações de trabalho, exatamente na contramão daquilo que o mundo está enxergando. Há necessidade de haver uma resistência, né? Nós estamos com esta PEC 386 protocolada, nós temos hoje um trabalho muito forte com as faculdades de comunicação de todo o país, com a Federação Nacional dos Jornalistas, né? A OAB está junto conosco, a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, e todos, né, eu diria assim que no primeiro momento ficaram até com uma certa perplexidade, né? Porque a partir do momento que você desregulamenta da forma como foi desregulamentada, você permite que qualquer pessoa, qualquer um, se declare jornalista, né? Nós já temos casos de pessoas que conseguiram o registro junto ao Ministério do Trabalho e que no lugar da assinatura, né, estaria, como se diz, por extenso, só digital. Pessoas que não assinam, né, e que já têm carteira de jornalista. Gente, que loucura, né? Então, é um cenário realmente muito grave, muito preocupante, né? Nós estamos, né, muito, digamos assim, cautelosos com relação à própria repercussão que isso poderá ter para as outras profissões. Você imagina os milhares de estudantes de jornalismo? É isso que eu estava pensando. A pessoa vai ficar totalmente desestimulada porque não vai ser valorizado, né? É uma situação totalmente estranha, porque a Câmara e o Senado acabaram de regulamentar, por exemplo, a profissão de motoboy. Pois é. Né? Onde você estabelece ali exigências. E agora, né? são os flanelinhas também. Flanelinhas, né? Ah, você tem que apresentar certificado de bons antecedentes, você não pode ter isso, você não pode ter aquilo. Não, jornalista não. Né? Segundo o ministro Gilmar Mendes, digital, né? o jornalista, ele não é uma profissão que ela não pode ser regulamentada, porque pela tese apresentada, qualquer tentativa de regulamentação significa você restringir a liberdade de expressão, o que é uma loucura, né? Porque, na realidade, o jornalista, o profissional do jornalismo, ele não vai para dentro de uma redação expressar o que ele pensa. Isso tem o comentarista, né? Tem o cara que tem a coluna, que opina, né? Então, mas o jornalista, ele não é isso. Não, ele passa informação pura e simples. Perfeitamente, ele faz uma mediação, né? Então, você imagina se cada jornalista tivesse, de fato, a possibilidade de fazer aquilo que diz o Gilmar Mendes, de ir para a redação ou para uma empresa de televisão, dizer o que ele pensa. Estou sendo tolhido na minha liberdade de expressão. Tanto isso é verdade que um dos exemplos que eles usaram foi como os ícones do exemplo deles é o Carlos Drummond de Andrade. Quando, na realidade, o Carlos Drummond de Andrade, né, sempre foi um grande escritor, um poeta, um cronista, né? Mas não um jornalista. Que até